Aleluia. Então vamos ler Lucas capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 36. Eu quero que todo mundo fique bem ligado agora, porque eu tenho certeza que o Senhor quer falar com a sua vida nessa noite, amém? A palavra diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão é o fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele a quem perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando os pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, sabemos que a Tua presença é real nesse lugar, Pai. A gente estava cantando e adorando ao Senhor Jesus com tanta alegria, Senhor, porque sabemos que o Senhor está vivo. O Senhor é aquele que morreu por nós naquela cruz, e o Senhor está aqui nessa noite, Pai. Senhor, nós te pedimos, Pai, que através da Tua palavra nós sejamos, Senhor, transformados por Ti nessa noite, e que nós, Senhor Jesus, possamos ser cada vez mais encorajados por Ti, a estarmos, Senhor, como essa mulher aos pés do Senhor Jesus. E que em nome de Jesus, Pai, nesse momento seja um tempo, Senhor Jesus, onde nós vamos ouvir, Senhor, a Tua voz, e sejamos transformados por Ti. Que seja o Senhor ministrando, e não eu aqui, Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar aí. Glória a Deus. Então, quantos conheciam essa história aí? A Gabi Mourão conhecia, que a gente estava conversando antes aqui, né? Já deu um spoiler. Eu gosto dessa história, eu estava lendo sobre ela essa semana, e eu estava me lembrando um pouco do que a gente viveu aqui na Conferência Connect. Eu estava me lembrando um pouco sobre todas as pregações e tudo mais. Quando se lembra da pregação do João Paulo, que ele falou sobre identidade? Quem lembra? Que ele falou sobre Jacó e falou sobre a identidade de Jacó. E é engraçado que nesse texto, quando eu estava lendo essa semana, o Senhor me mostrou mais alguém que, assim como Jacó, tinha uma identidade formada naquele tempo. Essa mulher, ela era conhecida como... Quem se arriscou? Quem falou? Você? Fala alto. Fala mais alto. Mais alto. Ah, que isso. Pecadora. Parabéns, viu? Ganhou um chocolate. Ah, não tem aqui, senão te dá. Então aquela mulher, ela tinha uma identidade. Ela era conhecida na cidade. Para pensar isso. Imagina, todo mundo aqui conhecia ela como pecadora. Imagina eu aqui, todo mundo falar assim: você conhece o Pedro? Eu conheço. Pedro é um pecador. Olha que identidade boa, bacana, né, para ser conhecido. Então aquela mulher, ela era conhecida perante todos daquela cidade como uma mulher pecadora.
E a Bíblia ela faz questão de dizer isso, ó, naquele dia uma mulher pecadora, uma mulher da cidade pecadora. Então a palavra do Senhor, ela mostra pra gente que aquela mulher, ela tinha uma identidade naquele lugar. E é engraçado que quando essa mulher que tem essa identidade de pecadora, ela ouve que Jesus estava passando ali por perto, algo desperta no coração dela. Algo começa a acontecer ali naquele momento com aquela mulher pecadora. Aquela mulher que tinha uma identidade de pecado, de repente começa a ouvir que aquele homem que era famoso da época, o famoso da região, estava passando por ali. Por que famoso? Porque Jesus ali naquele momento estava o quê? Jesus estava voando. Jesus estava bem no ministério. No capítulo 7 mesmo, Jesus tinha curado o servo do centurião romano. Jesus antes ali já tinha expulsado um monte de demônio. Jesus estava ensinando, a palavra do Senhor diz em Lucas no capítulo 4 que as pessoas se maravilhavam ao ouvir Jesus falando, porque ele tinha autoridade. Então Jesus, ele estava famoso naquele momento. Todo mundo queria estar perto dele, todo mundo queria ouvir ele. E é engraçado porque a fama, muitas vezes ela traz várias coisas para nós, e uma delas são pessoas seguindo a gente. Talvez você siga pessoas lá no seu Instagram que você nem conhece, mas você segue ela por quê? Porque ela é famosa, não é? Tem gente que a gente segue porque é famoso. Então Jesus, ele estava naquele lugar, naquela região, ele tinha uma fama em volta dele, porque o ministério dele estava em alta. Jesus estava fazendo um monte de coisa, curando um monte de gente. E aí o que acontece? A fama trouxe pessoas para perto de Jesus. E a fama traz dois tipos de pessoas para perto de Jesus. Primeiro traz aqueles que queriam ouvir os seus ensinos, queriam aprender com ele, queriam ser curadas por ele, porque naquele momento, imagina, quem aqui tem algum problema? Quem tem problema de vista igual eu tenho miopia. Imagina se você soubesse que o cara que está curando todas as miopias de geral está passando aqui. O que você faz? Meu irmão, eu não levo nem meu óculos, eu já, tchau, vou para Jesus. Então, tinha essas pessoas que estavam seguindo Jesus, mas tinha também uma porção de pessoas que se aproximavam dele para tirar proveito, se aproximavam dele por interesse, se aproximavam dele não pelos motivos certos. E é engraçado que aqui a gente tem a história de um desse tipo de pessoa, que é o fariseu. O fariseu era aqueles homens que eram os conhecedores da lei, era tipo os religiosos, eram os caras que manjavam tudo da lei, conheciam a Bíblia, o Antigo Testamento todo, os caras manjavam tudo. Então naquele momento, um homem chamado Simão, que era o religioso da época, ele tentando se aparecer talvez, tentando tirar proveito da fama de Jesus, e sabendo do quão respeitado ele era no meio do povo, porque ele era fariseu, o que ele faz? Ele chama Jesus para jantar na casa dele. E por que eu posso afirmar para você que Jesus, que aquele homem, por exemplo, não queria se aproximar de Jesus porque admirava Jesus? Porque o próprio texto nos mostra que algumas coisas que alguém que admira o outro faz, ou fazia naquela época, aquele homem que era chamado Simão não fez. Então aquele homem provavelmente chamou Jesus porque ele sabia que Jesus estava em alta. E ele queria chamar Jesus talvez por dois motivos. Primeiro, para se aparecer. E segundo, para tentar arrumar em Jesus algum motivo para falar: tá vendo? Esse cara não é de verdade. Esse cara não é de Deus. Esse cara não é o Filho de Deus. Que era mais ou menos o que a maioria dos fariseus fazia, que a gente vê na palavra de Deus. Então muitos seguiam Jesus. Só que naquele momento que aquela mulher que era pecadora daquela cidade, ela descobre que Jesus estava jantando na casa de Simão, o fariseu, ela pensa o seguinte: eu não posso perder a oportunidade de ir até onde esse cara está. Porque assim como eu falei do óculos, aquela mulher sabia que se ela fosse até Jesus, ela poderia encontrar em Jesus a solução para os problemas dela. Ela poderia encontrar em Jesus aquele que ia mudar a identidade dela. E ela sabia, porque ela viu e ela ouviu que só Jesus podia fazer isso pela vida dela. Então aquela mulher, ela olha, ela fala assim: meu, Jesus está aqui, Jesus está por aqui, Jesus está na casa, Jesus está aqui perto, eu preciso ir lá. Eu sei que é Ele que pode perdoar, eu sei que é Ele que pode me curar, eu sei que é Ele que pode me limpar, é Ele que pode me salvar. Mas o que acontece? Eu quero que você reflita um pouco comigo sobre aquela mulher, o que pode ter acontecido na cabeça dela. Imagina que naquele momento
alguns impedimentos tentavam fazer com que ela não fosse até Jesus. O primeiro deles, desse impedimento, era o quê? Que ela era uma pecadora. Ela era uma pecadora. E agora imagina você que é conhecido como pecador no meio da galera geral. E aí você sabe que o cara que pode mudar essa sua fama está no lugar, mas junto com ele está todo mundo que te conhece como pecador. E aí você tem que passar pelo meio de todo mundo, ir lá até Jesus, porque você sabe que é Ele quem vai te curar, é Ele quem vai te salvar. Mas antes você tem que passar por todo mundo que te conhece. Pessoas que vão olhar e falar assim: ué, mas não é a pecadora? Ué, mas não é o falso? Não é o mentiroso? Não é o sei lá o quê? Então imagina aquela mulher, ela sabia que naquele lugar, onde todos conheciam ela como pecadora, era o mesmo lugar onde ela tinha que ir para encontrar Jesus. Então isso provavelmente podia impedir ela de chegar ali. Mas aquela mulher, ela já mostra para a gente, por conta desse impedimento e a atitude dela de ir, mostra para a gente uma coisa muito preciosa que ela já tinha entendido sobre Jesus. Muito se fala hoje sobre uma igreja inclusiva. Nós precisamos ser mais inclusivos, a gente precisa abraçar todo mundo, nós precisamos receber mais as pessoas. Isso é verdade, só que há uma falsa ideia de que a igreja hoje não é inclusiva. Há uma falsa ideia de que a igreja não recebe pessoas, de que nós não estamos prontos e aptos para amar a todos aqueles que chegam e precisam ouvir do Evangelho de Jesus. Mas nós precisamos lembrar que não há alguém mais inclusivo do que o próprio Jesus. O Senhor, Ele fala: eu vim para os pecadores. Ou seja, Jesus, Ele não separa quem é mais ou quem é menos pecador, não separa quem é alguma coisa ou outra. Jesus, Ele vem e Ele morre numa cruz por todos nós. Então Jesus, Ele tem um ministério mais inclusivo. O problema somos nós, que muitas vezes somos religiosos e ficamos separando. Então o homossexual é mais pecador do que o orgulhoso. O mentiroso é mais pecador do que o que faz alguma coisa escondido. E não é. Jesus, Ele morreu por todos, mas é importante a gente se lembrar que Jesus, Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então nós não vamos aceitar o pecado, mas não podemos afirmar que a igreja não está apta e aberta a receber todos os pecadores, porque Jesus morreu por todos nós. Então você faz parte de uma igreja cujo dono é o dono mais inclusivo que existe na história. E aquela mulher entendeu isso, então ela sabia que todos nós precisamos de Jesus, inclusive ela. Mas ela tinha que passar pelo meio da galera, tinha que enfrentar a vergonha de ser pecadora, e mesmo sendo pecadora, ter que ir lá, passar pelo meio de todo mundo e chegar até Jesus. E a segunda coisa que podia impedir ela, o segundo impedimento, é a tradição. Porque, imagina, só os bambambam era convidado para aquele jantar, mas ela, uma mulher pecadora, não era convidada. Mas Jesus estava onde? Ali. Jesus estava ali. Então ela entendeu que ela precisava enfrentar tudo isso e decidiu ir até onde Jesus estava. Mas eu sou pecadora? Sim, eu sou pecadora, mas está ali quem pode me perdoar. Eu não sou digna de estar perto dele? Não, mas eu vou separar o que eu tenho de melhor para entregar para ele, porque eu sei que nenhum aqui é digno de estar com ele, mas ele é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele nos recebe. Então aquela mulher se lembra disso, ela pensa nisso, e ela vai ao encontro de Jesus. E aí a Bíblia diz que ela separa um vaso de alabastro. Quem sabe o que é um vaso de alabastro? Ninguém sabe, né? Nem eu sabia. Um vaso de alabastro é um vaso. Ficou claro, né? Deu para entender? O vaso de alabastro é tô brincando. É um vaso mesmo, mas é um vaso. Pensa numa parada assim, preparada. Porque ali dentro era normalmente onde se guardava óleos, essências ou perfumes caríssimos. Então o que acontece? Aquele vaso
precisava ter um preparo especial para receber um perfume e não perder, não zoar o perfume, não desgastar o perfume e preservar a essência do que estava ali dentro. Então o vaso de alabastro era algo que guardava coisas caras ali dentro, e o próprio vaso já era algo caro. E aquela mulher, provavelmente, pela situação em que ela estava, pela situação que ela vivia, a gente provavelmente pensa que ela não devia ter muitas coisas, mas mesmo assim ela pega aquilo que de mais valor ela tinha, que era o vaso e aquilo que tinha dentro do vaso, um perfume raro, um perfume caro, tipo aquele perfume que você gasta o zóio da cara, que eu não tenho, mas eu sei que alguém aqui tem aquele perfume que valeu o salário de 12 meses. Se você não está sentindo, não é a pessoa que está do seu lado. Então a mulher, ela pega e separa aquilo lá e ela leva para entregar, porque ela sabe que ali estava o Senhor que ia salvar, ia mudar a história dela, ia perdoar os pecados dela. E se ela está indo para encontrar aquele que pode mudar a vida dela, ela sabe que ela tem que levar o que de mais valor ela tem. E a minha pergunta para você, se nós sabemos que a presença do Senhor Jesus está nesse lugar, a minha pergunta é: o que você tem trazido de valor para o Senhor? O que você tem entregue para o Senhor? Eu gosto de pensar, a palavra de Deus diz assim, ó: guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. Então, se a palavra de Deus fala para nós guardarmos o coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida, talvez a coisa mais valiosa que eu e você temos hoje é a fonte da nossa vida e é o nosso coração. Então a minha pergunta é: será que você tem entregue aquilo de mais valor você tem para o Senhor Jesus? Isso é o seu coração? Será que quando você sai da sua casa para se encontrar com o Senhor Jesus, será que quando você sai da sua casa para vir até aqui no culto do Nazatim, você tem separado aquilo de mais valioso você tem para colocar aos pés de Jesus, colocar na presença do Senhor Jesus? Porque aquela mulher, ela sabe que o que ela tinha ali provavelmente era fruto de muito tempo de trabalho, de guardar dinheiro, era um perfume caríssimo, e a Bíblia diz que era um perfume raro, ou seja, era aqueles perfumes tipo importadão, mas ela sabe que na presença do Senhor vale a pena entregar tudo, vale a pena entregar tudo de que mais de valor nós temos na presença do Senhor. Então ela pega, ela separa aquilo, porque ela sabe que se ela entregar aquilo não só vai simbolizar para ele o sinal de que ela está entregando tudo, como simplesmente ela vai estar entregando tudo no pé daquele que vai mudar a vida dela. Então ela pega e ela vai ao encontro, e aqui a gente já está chegando já quase no final, porque na tradição judaica existia um negócio que era muito importante, que é com relação à hospitalidade. Deixa eu escolher alguém para vir aqui. Vem aqui, Zimba. Vem aqui. Então vamos supor, se liga, peraí, fica aí. Eu sou Simão, fariseu. Zimba é Jesus. Olha que Jesus bonito, velho. Aí eu recebo Jesus, por favor, vem aqui na minha casa. Salve de palmas para Jesus. Havia um negócio que era hospitalidade, era a tradição judaica, que era o quê? Primeira coisa, quando um convidado chegava, eu precisava o quê? Lavar os pés dele. Para quê? Para tirar as poeiras, porque ele chegou com o pé sujo, então eu lavava o pé dele. Pode ser feio, igual esse pé dele aqui, podia estar sujo, mas lavava. A segunda coisa da tradição judaica era que eles faziam o quê? Davam um beijo na face. Então ele pegava, beijo na face. Por isso os carioca estão mais certos do que nós, porque tinha que dar um beijo nas duas faces. Ele está certo. Então a segunda coisa era essa, o beijo, porque demonstrava o quê? Carinho, afeto por aquele que eu estou recebendo. E a terceira coisa era pegar o óleo e passar sobre a cabeça, porque eu demonstrava honra por aquele que eu estou recebendo. Então eu ungia a cabeça daquele que estava chegando. Isso era uma tradição da hospitalidade. Obrigado, mano.
Deus te abençoe. Você viu que a atuação? Dominou, velho. Nunca vi um Jesus tão perfeito assim. Então, isso era parte da hospitalidade. Era questão do cuidado, do amor e da honra. Mas o que acontece? Simão, o fariseu que tinha convidado Jesus. Cara, você tem noção? Era Jesus. E Jesus não era um desconhecido. Jesus já estava curando, transformando. E foi exatamente por isso que Simão, o fariseu, convida Jesus para estar lá, na casa dele. E aí o que acontece? Simão chama Jesus para estar na casa. Jesus vai. E a Bíblia diz que Jesus chega, senta na mesa. E Simão não faz nada. Simão não faz aquilo que era a tradição judaica para receber um convidado de honra. Simão não faz, porque na verdade Simão sequer conhecia de verdade quem era aquele que estava ali. Por isso que Simão ele vira e fala assim, vou achar, calma. Fala assim, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Ou seja, Simão, o fariseu, nem sequer sabia quem que era aquele cara que estava ali. Não tinha nem noção, não tinha nem visto aquilo que Jesus estava fazendo no meio do povo. Porque se ele soubesse quem estava ali, ele tinha, assim como aquela mulher, ido aos pés de Jesus. Mas Simão não faz. Simão ele dá mais importância para outras coisas do que para a presença do verdadeiro Deus que estava na casa dele. Agora para pensar, quantas vezes eu e você fazemos a mesma coisa com a presença de Jesus? Quantas vezes a gente vem até aqui, a gente se preocupa com a luz, a gente se preocupa com o som, a gente se preocupa que hoje não tinha baixista, a gente se preocupa que hoje o David Leonardo estava cantando sentado aqui, a gente se preocupa com um monte de coisa, se está no horário, se o pastor vai passar do tempo, se o meu amigo vem, se o meu amigo não vem, se o pastor está com blusa de frio marrom, se ele está com blusa de frio preto, se não sei o que, a gente se preocupa com um monte de coisa, e se esquece de que a presença de Jesus está aqui. Muitas vezes a gente olha para outras coisas e se esquece de olhar para aquele Senhor que está aqui. Eu estava falando algumas semanas atrás com o pessoal da mídia e eu estava falando sobre um casamento. Imagina, você vai no casamento, com quem é a pessoa que você quer tirar a foto, que você quer estar junto? Quem que é? O noivo e a noiva, não é? Você tira 200 fotos com a pessoa que sentou na mesa com você. Mas quando você tira uma foto com os noivos, você posta no feed, não vai nem para o stories. Porque a gente gosta da atenção daquele que é o dono da festa, daquele que é o dono da casa. Mas quando a gente chega aqui, a gente não presta atenção na presença do dono da festa, do dono da casa, e fica olhando para um monte de coisa ao nosso redor. Simão, aquele homem, ele deu muito mais atenção para as pessoas, para o convívio social, para um monte de coisa, e simplesmente esqueceu que Jesus, aquele que estava fazendo milagres, aquele que estava curando, aquele que estava perdoando, aquele que estava expulsando demônio, estava naquele lugar. Então, aquela mulher, vendo, aquela mulher não era nem digna de estar naquele lugar. Mas ela vendo que aquele homem fariseu não tinha feito a tradição que deveria se fazer para honrar alguém, ela pega, ela vai e ela faz. Aquela mulher vendo isso, ela pega, ela se ajoelha e ela lava os pés com as lágrimas dela. Isso demonstra, sabe o que para nós? Que aquela mulher, quando ela se ajoelha aos pés de Jesus, ela está dizendo para Jesus, com os pés, ela fala assim: olha, eu estou lavando os pés daquele que é meu Salvador com as minhas lágrimas, porque os meus pecados hoje estão saindo de dentro de quem eu sou. Eu estou arrependida e eu estou aqui, Senhor, humildemente aos teus pés, dizendo que eu não sou digna de nem estar aqui, mas hoje eu tenho o privilégio de estar aos pés daquele que pode mudar a minha vida.
ela derrama aos pés de Jesus. Ela fala: eu não sou digna de ungir a cabeça com óleo, mas eu posso estar aos pés de Jesus. Lembra de Marta e Maria, um pouquinho para frente, se eu não me engano, Lucas capítulo 10. Marta e Maria recebem Jesus, aí Maria se ajoelha ao pé de Jesus, e Marta, que estava lá fazendo as coisas para receber, arrumando a casa, lavando a louça, fazendo comida, um monte de coisa, ela fala assim: Jesus, eu estou aqui me desgastando, e você não manda minha irmã Maria sair do seu pé para vir me ajudar? E aí Jesus fala assim, ó: a melhor parte dela não será tirada, porque a melhor parte para nós é estar no pé de Jesus. E aquela mulher, ela não era digna de ungir a cabeça daquele homem Jesus, mas ela pega, ela derrama o perfume dela, raríssimo, nos pés dele, porque ela fala assim: se esse que está aqui é o que pode mudar a minha vida, eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou dar o que de mais valor eu tenho nos pés deste homem, coisa que ninguém aqui fez, coisa que ninguém aqui está preocupado em fazer. Eu, pecadora, conhecida por ser pecadora, estou aqui no meio de todo mundo falando: Senhor, eu te entrego tudo que eu tenho, te entrego o que de mais valor eu tenho, para que o Senhor hoje mude a minha vida. Você crê que Jesus pode mudar a sua vida? Porque olha só o que Jesus responde para ela: os pecados que são muitos foram perdoados, e por isso demonstrou muito amor por mim. Jesus não perdoou aquela mulher porque ela o amou. Na verdade, aquela mulher, ela amou Jesus porque ela sabia que ela tinha sido perdoada por Ele. Enquanto todo mundo olhava para ela e julgava, ela olhava para Jesus e falava: eu vou amar esse cara, porque Ele é quem muda a minha história, é Ele quem me perdoa, é Ele quem me salva, é Ele quem me tira da minha vida de pecado, me dá uma nova história, é Ele quem muda a minha identidade hoje de pecadora para alguém renascida. Eu gosto também de lembrar a história de Pedro, quando Jesus olha para ele e fala assim: agora você não é mais pecador, você agora é pescador de homens. Porque Jesus, ele tinha essa capacidade de simplesmente mudar a nossa história, e Ele faz isso. Jesus, Ele olha para aquela mulher e Ele vê o amor dela entregando tudo. E talvez eu e você, a gente esteja assim como ela hoje aqui, diante de Jesus. Jesus está nesse lugar. E diferente daquela mulher, eu e você ainda temos um conhecimento muito maior da história, porque nós sabemos que Jesus morreu numa cruz, e Ele ressuscitou para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e nos dar a vida, para nos tirar uma marca de morte, tirar de nós um jugo pesado do pecado e nos dar a vida eterna. E talvez nós estamos aqui hoje assim como aquela mulher, e a minha pergunta final para você é: o que nós temos feito e o que nós temos trazido para entregar na presença do Senhor Jesus? Será que nós temos sido como o religioso Simão, o fariseu, que tem dado importância para um monte de coisa e não tem estado aos pés de Jesus? Ou será que assim como aquela mulher hoje, nós precisamos reconhecer que aquele que nos amou, aquele que nos salvou, aquele que perdoou os nossos pecados está aqui, e que nós precisamos entregar tudo para Ele, entregar o que de mais valor nós temos? Talvez hoje você tenha chegado aqui com uma marca de pecado sobre a sua vida. Talvez essa semana Satanás tentou contra você, aquilo que você viveu na conferência Connect foi tudo pelo ralo, porque Satanás colocou para você uma tentação, você caiu no pecado. Talvez a sua identidade hoje tenha sido de alguém pecador, a sua identidade hoje tem sido alguém que não valoriza a presença de Deus. Mas a boa notícia é que assim como Jesus estava na casa do fariseu naquela noite, Jesus está aqui hoje. E se Jesus está aqui hoje, não há nenhum impedimento, não há nenhuma identidade,
não há nenhuma marca que possa impedir você de entregar tudo que você tem para o Senhor nessa noite. E essa mensagem não é só para aqueles que estão sobre uma identidade de pecado que todo mundo conhece, que todo mundo vê. Essa mensagem é para todos nós. O que nós temos feito com a presença de Jesus? O que nós temos entregue por aquele que entregou a vida por nós? Porque hoje, o que Jesus ele olha para nós, ele fala assim, ó, venha como você está. Venha como você está, porque eu posso transformar a sua vida em alguém que era um pecador conhecido, como alguém agora com uma nova identidade. Mas para isso você tem que me entregar o que de mais valor você tem, porque os seus pecados já estão perdoados na cruz. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. E eu não quero que você se preocupe nesse momento com quem está do seu lado. Não quero que você se preocupe agora com a pessoa que está falando com você ou falou com você durante a pregação. Não quero que você se preocupe com quem te chamou para estar aqui ou com quem você chamou para estar aqui hoje. Eu não quero que você se preocupe com nada. Eu quero que, assim como aquela mulher, nessa noite você se lembre que há um Deus, e esse Deus se chama Jesus Cristo, e Ele está aqui nesse lugar. E eu não quero ficar falando muito aqui, mas você hoje que entendeu que precisa entregar mais do que simplesmente vir aqui na igreja, mas que você precisa entregar o seu coração aos pés do Senhor Jesus, adorar e amar o Senhor Jesus, sabendo que está aqui quem pode mudar a sua vida, quem pode tirar uma identidade de pecado, quem pode transformar quem você é. Se você entendeu que essa mensagem, essa história, assim como daquela mulher hoje, se aplica sobre a sua vida nessa noite, não demora não. Não se preocupa com quem está em volta de você, e assim como aquela mulher, vem até aqui e se ajoelha aos pés de Jesus.